Olá pessoal, eu sou Paulo Ramos e vamos para mais um vídeo nesse canal falando novamente de livros. Esse aqui, de Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Esse livro ele foi traduzido por Paulo Neves e tem um prefácio e várias notas no final de João Carlos Brum Torres. Essas notas, esse prefácio, na verdade, não servem para muita coisa, porque o objeto de análise aqui é o próprio discurso proposto pela Academia de Rouen, que desafiou os intelectuais a responderem às perguntas relativas à origem da desigualdade entre os homens e se isso era algo natural. Pois bem, falando especificamente do discurso, Rousseau acredita que o problema da desigualdade entre os homens, a relação riqueza-pobreza, poucos ricos, muitos pobres, se resume ao conceito de propriedade. Então, dissolvendo esse conceito, acabando com a propriedade em si, a questão estaria parcialmente resolvida. Porém, ele se aprofunda no tema e idealiza um homem no estado selvagem, natural. Ele deixa claro na introdução que esse homem ele não tem um tempo e não tem um local. Porém, ele faz menções de algumas civilizações citadas em livros e em história que poderiam ser formadas por esse tipo de homem, sem maldade, natural, convivendo com os outros animais, em harmonia. Porém, ele cita uma característica de isolamento desse homem. Ele cumpriria as funções como reproduzir e interagir com a floresta ao seu redor e com os outros animais, mas ele seria basicamente isolado. Viveria para o dia, para arrumar alimentos e coisas e tal. Faz relações entre animais herbívoros e carnívoros, o comportamento deles. Uma coisa bem rústica, tem um pouco da ciência da época, ele não é um ignorante, não é um idiota, mas os conceitos terminados em si, eles apresentam muita deficiência. E por que eu acredito que tudo que está aqui não passa de exercício para intelectuais? Pelo seguinte, o próprio Rousseau, como eu iniciei comentando, ele fala que esse ser humano não existe e que descobrir a origem dessa desigualdade é impossível, tanto para ele quanto para os outros filósofos. Então ele trata do tema de maneira secundária, dando um direcionamento particular para a questão proposta para poder responder. Ele cria esse homem selvagem, ele faz relações a respeito de civilizações que respaldariam isso, mas ele joga toda a carga do discurso em cima dos defeitos das civilizações anteriores, propondo soluções para elas, soluções teóricas, para dar um nível de profundidade para o discurso dele e de integração com a sociedade, mesmo admitindo que ele está falando sobre coisas unicamente teóricas. Pois bem, saindo do discurso em si, o livro abre, as edições que eu li, com uma carta dele, do Rousseau, aos nobres de Genebra, onde ele rasga elogios, aponta valores como a família, o pai dele, ele cita, a forma como
os homens foram escolhidos, os juízes, os governantes, como eles eram sábios e como eles ajudaram a manter um nível de igualdade e de prosperidade de Genebra. E fala que se ele preferisse ter nascido em outro lugar, seria um país pequeno, afastado, onde não tivesse influência externa, mas que também pudesse receber ajuda de fora, onde todo mundo se conhecesse e tal. Me fez lembrar das cidades do interior, das cidades mais agrícolas. Mas só que essa carta, sendo contemporânea do discurso, ela soa como ironia. Por quê? Vamos sair do discurso do Rousseau e ir para a vida prática dele. A mãe dele morreu logo após o parto. O pai dele abandonou ele com cerca de 10 anos. Era um relojoeiro calvinista. Ele, na carta aos nobres, ele fala do grande prazer de ter estado com o pai. Mas ele fica na cidade, ali estudando, é muito religioso por causa de sua formação. Em determinado momento, dizem alguns biógrafos, que ele chega nos portões da cidade, depois de suas costumeiras caminhadas pelos arredores, e os portões estão fechados. Ele sai e opta por ser livre, totalmente livre, assim, sem compromisso com nada, não tendo casa, não tendo propriedade, não tendo nada. Só que esse conceito, ele é muito... como é que eu posso dizer? Ele é muito vantajoso quando, como foi o caso dele, a pessoa encontra quem financie. No caso dele, foi uma senhora que ajudou ele a completar os estudos dele, deu luxo, uma senhora rica, mas que ele abandona quando ela se encontra em sérios problemas financeiros. Ele já tem uma estrutura musical e cultural. Ele vai para Paris, arruma outra amante, ali ele se estabiliza, ele ganha reconhecimento, ganha fama com suas obras literárias e musicais. Ele tem 5 filhos com essa amante, no melhor momento da vida dele, e ele abandona a mulher e as crianças num orfanato, os 5 filhos. Ou seja, aquele prazer da paternidade não diz respeito a ele. Então, ele sai da França, vai morar na Inglaterra por um tempo, só voltando para a França anos depois, quando aos 55 anos ele casa e já está numa fase decadente. Logo em seguida ele morre. Então, comparando o discurso do Rousseau presente nesse livro e a prática, sim, ele preza uma liberdade libertina, pois ele não demonstra nenhum compromisso com os seus, nenhum senso patriótico, nenhum senso afetivo. Ele vive para ser um artista, um escritor, e abandona a família, como eu falei. Então, nota-se que a filosofia de Rousseau, apresentada nesse discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, nada mais é do que um exercício intelectual. Não representa nada positivo para a sociedade. Não visa, como os filósofos gregos, romanos, visavam resolver os problemas práticos do seu tempo. Rousseau não. Ele simplesmente faz discursos teóricos para entreter outros intelectuais, pois a sua vida
e a sua filosofia apontam para um descompromisso com a sociedade e com o próximo. Ele é egoísta, egocêntrico e irresponsável. Portanto, eu já fui seduzido por esse tipo de ideia, mas analisando hoje com a maturidade, após ter lido todo um acervo de livros e discursos, material desse tipo e de outros, eu tenho a percepção que esse livro não serve para nada. Socialmente irrelevante. Em outra oportunidade eu vou falar do contrato social, aí ele tenta pontuar algumas certezas e erra feio, a história mostra que ele estava errado, mas por hoje é só. Quem gostou do vídeo, dá um like, quem não gostou, dá um dislike, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, aqui embaixo tem os links para minhas redes sociais e para o meu blog, onde está a base do que eu falei aqui escrita, e também esse vídeo. Até a próxima.